agora. Agora foi Vinícius, disse aqui. E aí, Luiz Felipe? Conseguiu? Conseguiu. Esperando o pessoal entrar aqui. Falta Lipe. Seu Lipe. Tô aguardando você, Luiz Felipe. Tô aguardando você entrar aí pra... Entrar não, né? Aceitar. Beleza. Tô calmo. Não saiam daí, viu? Pronto, bicho, agora deu bom. Ah, agora deu bom. Pronto, agora vai dar bom, vai dar bom. Se tiver alguma falha, Luiz Felipe, aí você, como tá ao vivo, você me diz aí. Tá Certo, certo, pode falhando, deixar. se o áudio Tá tiver. bom. Cristiano, bota o fone aí, Cristiano, tô com fone aqui, eu tô. Mas eu acho melhor tá livre assim, Não, tá tranquilo, tá tranquilo. tá Por bom? Vou enquanto tá trabalhar tudo. todo com fone aí, é um fone aqui e o Dexone aqui, então eu prefiro. É, tem razão. Então, primeiramente, boa tarde, né? A paz e bem a todos. Vamos iniciar mais uma live de Crisma, agora através do Instagram, né? Depois de tanta minha esposa ter amizades, faça o Instagram, acabou fazendo muito bom, né? A plataforma do Instagram eu achei muito boa. É verdade. Então, se apresentar aí, pessoal. Como é que vai, pessoal? Tudo tranquilo? Aí, mais uma, né, verdade? Agora a distância, né? A gente não tá junto, mas vai dar certo. É, vai dar certo. Sempre, né? O Espírito Santo ele não mede distância. É, Vamos começar com a nossa oração, né? Nos apresentamos. Sou Cristiano Andrade, catequista da Igreja de Riviera. Luiz Felipe também é um catequista, não é mais aquele aspirante a catequista, né? É oficializado é, como catequista, passando de fase. passando de fase. Então, espero que todos fiquem online, permaneçam online. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Cristiano, não tá legal, assim, assado. A gente vai regularizando aqui, tá bom? Joinha? Então, vamos começar com a Sim. nossa oração. Como o nosso Papai do Céu mesmo disse, né? Nosso Senhor Jesus mesmo falou, vamos fechar nossos olhos, entrar no nosso quarto. Como eu agora já estou no meu quarto, cada um possa ter o livre acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem distâncias, nesse momento distante um do outro, nessa pandemia, mas que através das redes sociais, né? Através da internet, dos meios de comunicações que dominaram muito o mundo, que nós possamos chegar a essa live, através dessa live, nós possamos chegar a cada lar, a cada pessoa, a cada mente, a cada ser humano, que se perpetue sempre esses vídeos, essas lives, para todos os nossos crismandos e seus familiares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou ver se acho que caiu ali Luiz Felipe. Vou pedir para ele. Luiz, falar com ele aqui. Tem como mandar de novo aí, Luiz, a solicitação? Estou tentando me procurar aqui. Eu acho que você está sem internet, que no WhatsApp você não recebeu os dois vizinhos. Então eu vou dar andamento na live. Eu vou esperar. Assim que ele puder, ele vai entrar. Eu dou ok para ele permanecer na live. A gente vai falar dos mártires de Cunhaú e Uruaçu especificamente, mas é claro, a gente vai abranger todo o contexto do que é um martírio também, né? Do que significa não só o martírio, mas em especificação a santidade. Até porque se for um martírio por martírio, acaba que sendo em vão, né? A não ser que você viveu uma santidade e beleza, Vinícius, agradeço. A não ser que você viva uma santidade normal, uma santidade normativa, né, do contexto cristão, e morra normalmente, morte natural ou qualquer outra morte. Claro, a gente não vai procurar, né? E através disso você ir para o céu, né? Agora, é claro, aí vai ter outro assunto, que é purgatório, passar pelo processo de purificação da alma, né? Até porque você está em alma, né? Só no fim dos tempos, quando Jesus vier, é que a gente vai estar em corpo e alma. Também seria até outro assunto para a gente fazer em outras lives, né? Então, o martírio ele consiste nisso, né? É morrer por Cristo. O exemplo dele, né? Assim como ele morreu na cruz, narrado em todos os evangelhos, os quatro evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento, a gente também tem que viver esse martírio diariamente, né? Oralmente, sempre matando nossos pecados, matando nossas vontades, nossos vícios, né? Ali que a gente sempre está à mercê do mal. Já Jesus não pode ser tentado como foi tentado no, no deserto, mas não ele cai, né? E já nós caímos. Infelizmente, nós chegamos a cair em certos pecados, né? Estava até falando na live ontem sobre a pornografia com o Vinícius, e a gente falou também sobre o pecado, né? Então, tudo se você for falar de igreja, de assuntos da igreja, sempre vai estar o pecado ali envolvido no meio. É porque a gente quer se livrar do pecado. Nós somos propensos ao pecado, mas não queremos ficar no pecado. Então, é normal que a gente vá para a igreja, comungue, realize os sacramentos e tudo mais. Então, o martírio aqui, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, né? Pode ver que é em lugares diferentes, distintos, né? Mas dentro do RN, né? Já no ano 1645 aconteceu esse martírio, né? Um na data de 16 de julho e o outro na data de 3 de outubro, né? Que é do mesmo ano do 1645. Se você pegar 1645, você vai ver que tem 145 anos de descobrimento, né? Aí é questão de história também. Então, já os navios negreiros chegando no Brasil, né? Os senhores de Portugal, né? Os lusos, né?
chegam no Brasil, né, e faz toda aquela catequese para os índios, né, também para os escravos, até porque o escravo vem de matriz africana, e a gente sabe que na matriz africana, nas religiões de matriz africana, impera o candomblé e o umbanda, né? Candomblé no Brasil, é claro, nasceu no Brasil, né, através da África, dos navios negreiros, dos africanos, dos negros, e na África, sim, impera o Ubanda. Só que cada um é distinto um do outro, né? Então, os senhores de Portugal, que vieram com o cristianismo, vieram com o catolicismo na bagagem, vamos dizer assim, eles queriam implantar na mente dos índios também o cristianismo, né? A devoção pelos santos, né? Falando de martírio, a santificação, né? A devoção pelos santos. A gente tem até aquela imagem errada, né? De falar de Brasil, tem aquela imagem descobrindo o Brasil, os brancos oprimindo os negros e tudo mais. É claro, é outro assunto, mas tem aquela gama que oprimia realmente, mas tem os senhores de senzala, tem os senhores brancos que realmente queria mudar, né? Queria tê-lo como escravo, mas também tê-lo como cristão. Tem que ser toda uma reforma dentro de um país que era dominado pelos índios, né? Então, prosseguimento a esse assunto, a gente fica maravilhado com como os jesuítas, né, os padres, os primeiros jesuítas no Brasil, os primeiros padres no Brasil, eles faziam parte dessa catequese, né? E ao final é o que a gente está fazendo aqui. Só que às vezes eu acho até mais fácil catequizar um índio do que o povo de hoje, porque hoje tem muitas informações e o índio era limitado em sua informação. Ele é limitado a sua informação feita ali das suas culturas pagãs, né? Matar uma criança com defeito, uma criança que tem uma deficiência, purificação pelo banho, né? Hoje em dia a gente adotou isso através do índio, né? Purificação pelo banho. Só que a gente toma muito banho, mas não por purificar, mas sim também pelo calor e a gente não gosta muito de estar sujo, né? Então a gente vai levando sempre uma religião diferente ou pessoas diferentes a se converter para a sua religião. E assim foi no início do Brasil. Então é comum você ver pessoas do período colonial catequizar, ficar a mercê, os padres, né? Ficar a mercê desse assunto da catequese dos índios, né? E, consequentemente, houve brutalidades de matar, por exemplo, padres, né? Que vinham catequizar e eles queriam apresentar a Cristo para cada um, fazer essa mistagogia, né? Essa apresentação de Cristo para a humanidade daqueles índios, né? Então os índios tinham um olhar torto para o cristianismo. Muitos se converteram, outros não se converteram. E a gente vê ainda muitos índios por aí, não que nem antes, é claro, a maioria hoje em dia é branco, negro e mestiço e tudo mais. E os índios, eles são uma minoria, né? Se eu não me engano, é em torno de 2% os índios são no Brasil. Até porque eles são brasileiros também, né? Por isso que eu digo no Brasil. Então, não foi diferente dos mártires, né? E o ataque aos mártires de Cunhaú e Uruaçu foi através de índios e através de outras denominações. A gente conhecemos como protestantes, né? Daquela época, né? Já invadido ali o território americano, também queriam dominar junto com os holandeses. Então, você vê o Brasil sendo descoberto pelos portugueses, ou seja, foi colonizado. O Brasil sendo implantado o cristianismo através do catolicismo. E passado-se esse tempo, esses 150 anos mais ou menos, né, que foi a época que foi o martírio desses cristãos, veio-se os holandeses, né? E aí veio com a cultura holandesa, veio o protestante junto, se misturou com os índios. Então, se os índios já tinham uma rixa com o cristianismo e pensar assim, eles querem nos converter, querem mudar nossas mentes. E com esse querer mudamentos foram embutindo neles um pensamento ruim do cristão, né? O cristão opressor,
que oprime os outros e não quer deixar o Estado ser laico, o Estado ser livre para qualquer religião. Só que a gente sabe que a igreja nunca implantou, por fim na força, a religião dela, né? O catolicismo, né? Mas a narrativa que a gente tem por aí é que o cristão ele oprime outras religiões. E que nessas religiões que a gente oprime, tem negros, tem mestiços, tem todo tipo de outras raças, e vem aquela pancada seca, como a gente diz, né? Sobre o cristão. Principalmente sobre o católico, por ser muito antigo, né? Tem 2000 anos de tradição. E quando vê os protestantes junto com sendo holandeses, né? Que, para quem não sabe, naquela época, a Holanda já era dominada pela essa religião, como outros países também, né? Foram de matriz protestante. Os Estados Unidos, por exemplo, foi criado pela o refúgio de uns protestantes contra os protestantes radicais, né? Aí é uma outra área, era muito mais sanguinário, muito revolucionário, né? Pensamentos muito tortos. Então eles vieram para os Estados Unidos também. E nessa passagem eles queriam dominar o mundo, queriam dominar com sua ideologia, né? Com sua doutrina. E a gente, quando tem uma doutrina, a gente prega ela como a sã doutrina, né? A única doutrina, né? E que, na verdade, a gente sabe que nem tudo que é doutrina vem de Cristo, vem de Deus. O próprio Jesus deixa bem claro, né? Quando vai pegar um fruto da figueira, não tem fruto, e o que ele faz? Ele queima, né? Porque ele mesmo diz, né? Conhecerás a árvore pelo fruto. Então, de onde não vem fruto bom, aquele lugar não é bom. Aquela, aquela árvore, né? Então, a Igreja Católica ela é uma árvore, né? E se for de não ter bons frutos, realmente não era nem para existir. Mas quais são os frutos? Quais são os frutos da Igreja Católica? Aí você vê a questão da, como é que se diz? Civilização ocidental, né? O que a medicina hoje criada através do catolicismo, os padres que eram cientistas, né? Criado teoria do Big Bang foi criado pela igreja, né? Não o Big Bang pagão, né? Que o pessoal disse que foi uma simples explosão, né? Mas sim o Big Bang de Deus, que ele é o Todo-Poderoso. Então, teorias de descobrir os buracos da Lua, porque a gente sabe que os 30 primeiros buracos, as crateras da Lua, são de nome de padre, né? Então, assim, é a história muito linda da igreja. Muito linda. Então, ela vem colonizando o mundo, entre aspas, né? Quem coloniza geralmente são os países eu tô aqui num país, então vou coloniar outro território, né? Como foi o Brasil. Então, nessa colonização do Brasil, veio várias culturas. E com os negros vieram a cultura também do paganismo, né? Do candomblé, veio a cultura do candomblé e veio culturas pagãs. Então, veio o holandês também com o seu protestantismo. E nesse martírio que houve naquela época, 1645, aconteceu de matar pessoas que professavam a fé. E essa fé era a fé católica. Era não, né? Porque nunca para. Como diz Jesus Cristo, o amor nunca para, o amor não existe limite, né? Então até a gente fala da intercessão dos santos é isso, um amor que não para. Se eles amaram aqui na terra, eles também estão amando no céu. Então, eles amaram a Deus na terra, estão amando a Deus no céu. Amavam a nós na terra e estão amando a nós no céu. Então, essa ligação infinita que a gente tenta encontrar razões ou discursos de raciocínios, lógico, mas a gente nunca encontra, né? É uma coisa inócua, ilógico às vezes, mas que a fé ela nos liga um com os outros, né? Igual quando eu digo, eu tenho fé nesse homem, eu tenho fé naquele. Então, assim, a fé ela tem mais de um argumento, mais de uma definição. Adjetivar a fé, um propenso a uma coisa errada, né? Então, você tem que dizer que a fé é uma religação com Deus. Então, nessa religação com Deus, eu tenho vários sacramentais a fazer, né? Vários, como é que se diz? Objetivos a completar, né?
Então a gente tem que ir aos pouquinhos em conhecendo Deus, né? São Paulo conheceu Cristo de uma forma extraordinária, né? E a gente tenta, às vezes, até que fosse assim, né? De uma hora para outra ficar cego, né? Escutar a voz de Cristo, mas às vezes a gente ouvido parado, né? Tampado e Jesus Cristo não fala a nós. Quer dizer, fala, mas nós não escutamos, né? Nós somos aquelas ovelhinhas que às vezes esquecem a palavra de Cristo. E ele fala sempre conosco. Amém. Então a gente vai ver que nessas duas datas é muito importante de a gente lembrar do sangue. Assim como Jesus Cristo foi derramado o sangue à sua direita, né, na cruz, né, através do centurião que os espetou com a lança, e aquele centurião virou, aquele guarda virou um sacerdote, virou bispo de Cesareia, né, César de Cesareia. Então ele virou bispo católico, né? Já no princípio, né? Pode-se dizer que foi um privilegiado, né? Quem não queria furar Cristo e dizer assim, é verdade que esse homem é santo, esse homem é Deus. Então Deus sangrou, né? Só que ele derramou o sangue na terra, né? Batizou a terra com seu sangue. Só que os cristãos que morreram em Aruaçu e Cunhaú, eles não eram daqui. Eles eram colônios, né? Eles vinham de outras terras, de outros lugares, né? O Brasil não foi descoberto, então foram dominando terras aqui no Rio Grande do Norte, até porque a primeira região, o Nordeste, a ser adquirida pelos portugueses. Então é uma história muito linda. Eles derramaram o mesmo sangue que Jesus Cristo, né? Nós não somos filhos de Adão e Eva. Jesus não é o novo Adão, espiritualmente assim falando, né? E Maria, de Eva é ave, né? Ave, Maria. Então ela veio também qualificar o ser humano. Ela teve Jesus, que é Deus. E Deus sendo Deus, ele pode tudo. Jesus é o Deus da água quando ele anda sobre as águas. Ele é o Deus do vento quando ele silencia o vento. Ele é o Deus do fogo quando ele queima a figueira e não dá frutos. Ele é o Deus supremo, né? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eu não posso imitar a Deus porque Deus, eu não tenho uma figura para imitá-lo. E Jesus vem qualificar essa figura de Deus. Ele sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vinha ao mundo nos mostrar o que é ser cristão. Então, se cristão é viver na cruz, se cristão é carregar sua cruz, se cristão é não negar sua fé, se ser cristão é comungar com Cristo, se ser cristão é estar ajudando as pessoas que estão ao meu redor, se ser cristão, olha como é difícil ser cristão, né? É difícil a gente ser cristão. A graça de ser cristão é essa. Enquanto os nórdicos eles matavam para chegar a Valhalla, que é o céu do pessoal lá de Thor, né? Quem gosta de filme das Marvel vai lembrar aí, né? Os jovens. Então, eles gostavam de guerra, né? O deus da guerra, né? E tal. O deus do trovão. Thor está com raiva, o mar está agitado. Então, eles almejavam. E na teoria deles, almejar o céu, a Valhalla, era matar pelos deuses nórdicos, né? Já o cristão, não. O cristão, ele vive de se matar. Se você for ver direitinho, ele vive de se matar, de se martirizar. Se você encontrar uma pessoa na rua se esfaqueando, você vai dizer o quê? Chamar SAMU, vou ajudar ela, né? Diferente do cristão, você não vai dizer, eu vou chamar, não tem quem chamar. Ele já está sendo chamado por Cristo. Então, quando eu tenho um chamado de Cristo, um chamado de Deus, eu não preciso me preocupar com a SAMU, com os hospitais, com o coronavírus, aí o que for. Eu preciso me preocupar só com Cristo. Ele me chamou, ele é a revelação própria de Deus, ele é o próprio Deus. Como Paulo falou, se Jesus não tiver ressuscitado, vã é a nossa fé. Então, Jesus, a gente crê que ele ressuscitou, tem fé que ele ressuscitou. E ele ganhando a morte, ninguém mais morre.
Então, os mártires de Uruaçu e Cunhaú não morreram. Eles só passaram para a vida eterna. Agora, tem gente que morre. Uma pessoa que vive em pecado, né? Ainda mais quando os pecados são mortais, né? A fornicação, desculpa, a traição, né? Matar o outro por motivos assim que nem, não são plausíveis, né? Não existe. E são pecados graves, né? São pecados mortais que a gente chama. Esses pecados mortais é o doce na boca do diabo. O diabo adora um pecado mortal. Porque se você tiver um pecado mortal e não tiver depois se purificado, se justificado com Deus e tudo mais, se confessado com Deus, com o sacerdote, né? Quem é católico sabe, você vai ter tudo quando morrer e pro inferno. Só que o inferno é dito que é ranger de dentes, é dor o tempo todo, né? O pessoal vê na figura, o figurativo dele como fogo, é muito fogo, é fogo pra todo lado, é lava, não sei o quê, o diabo ali com chifre, né? Pode ser até que não seja essa figuração toda, mas a gente sabe que é uma coisa ruim. Então, se o cristão tem dentro dele uma coisa tão ruim, sabendo que é ruim, Santa Faustina mesmo falou, né? A Santa Católica, né? Falando de santa, vai falar dela, que ela viu a imagem do inferno e tinha várias, por exemplo, ela viu várias batinas de sacerdotes enfeitando a parede do Satanás. Então é outra situação, né? Muitas pessoas que até são da igreja, sacerdote e tudo, padre, diáconos, pessoas de frente, da linha de frente ali, dos sacramentos principalmente, né? Estão sempre sendo assim, procurada pelo diabo, né? O próprio o Padre Pio, ele era perseguido, apanhar dos diabos, né? Então, você imagina aí, né? Apanhar não só de um, mas de vários. E que alegria se apanhar, sinal que quando um bandido, entre aspas, né, bate em você, você vê que você está fazendo algo certo, porque ele faz algo errado. Então o diabo batia em Padre Pio porque ele era errado, o Padre Pio era certo, seguia a santidade, seguia Cristo. Então, não, vou bater, não tem como alcançar mais ele, atingir ele. Que ele era um homem santo, um homem que vivia a castidade, um homem pleno. E você ir atrás de uma pessoa dessa é meio que não tem como. Essa pessoa aí eu não vou conseguir agredir ela, pelo fato dela ser uma pessoa muito santa, né? Copiar a Cristo, quem copia a Cristo é uma dor muito grande para o diabo. Então, você for falar muito aqui de outros santos, né? Que foram Santo Agostinho, né? Que foi perseguido também, esperou o seu martírio, né? Quando o Papa da época, né? Que no ano 430 que foi o ano que ele morreu, disse Santo Agostinho, volte para Roma. Que Santo Agostinho vivia no norte da África, que era domínio romano. Mas venha para a capital romana, né? Venha para cá, a gente vai lhe ajudar, venha com seus livros e tudo mais. E Santo Agostinho não, vou viver o meu martírio, né? Ele poderia fugir dos que a gente chama dos Vinques, né? Ou também tem os mouros, tem outras raças aí que eram de invadir terras e dominar nações. Então, como naquela nação ali no norte da África era um império, era um puxadinho, vamos dizer assim, da Igreja Católica na época, eles queriam invadir para dominar, pegar, saquear, pegar ouro, tudo, que tinha coisas valiosas ali, imagem, tudo, né? Sacramentais. Então ele viveu o seu martírio. Como? Esperou, mas deixou que outras pessoas fossem no barco para Roma, né? Que lindo. Ele, além de viver o seu martírio, salvou outras pessoas e sua literatura, seus livros, seus escritos foram salvos, né? Hoje em dia a gente lê escrito de Santo Agostinho, sabendo que foi do punho dele. Alegria, né? Porque Santo Agostinho, que viveu no século terceiro e quarto, quarto e quinto, desculpa, ele teve uma proximidade maior com Cristo. Por quê? Porque há 300, 400 anos atrás, Cristo tinha morrido. Hoje em dia a gente tem 2000 anos de Cristo morto, vamos dizer assim, e a gente meio que esquece um pouco, né? E já as pessoas que viveram mais antigamente sempre lembravam mais de Cristo. É interessante, né? É igual os judeus. Os judeus, quando nasceram a partir de Abraão, né? Isaac, Jacó, aí veio é, Moisés e Josué e tudo mais.
como diz, né, e adjacências, né, dos outros profetas, né, sacerdotes, eles foram enfraquecendo sua fé, foi se mutilando de pouquinho em pouquinho, até chegar a Cristo. Na verdade, até chegar João Batista, né, porque João Batista foi o profeta que anunciou Cristo, né, e anunciava no deserto, né, purificava a alma, batizava as pessoas. Então, quando veio Cristo, se culminou, tudo culminou em Cristo. Não precisa mais do Antigo Testamento, não precisa mais imolar cordeiro, não precisa mais fazer certas práticas, guardar o sábado, não. Jesus Cristo veio e tudo que era passado fica para trás. É claro, a gente lê o Antigo Testamento, a gente crê no Antigo Testamento, é válido o Antigo Testamento. A partir do Antigo Testamento, os primeiros cristãos foram fazendo também suas profissões de fé, mas eu não posso ver práticas antigas, né? Eu não posso me remeter sempre a Israel, 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 a estrela de 6 pontas, não sei o que, não. Jesus veio ao mundo. Eu tenho uma cruz, eu tenho ó, o escapulário aqui. Jesus veio ao mundo. Eu não vivo mais coisas antigas, né? São João Bosco aqui, ó. Eu não vivo mais coisas antigas. Eu vivo os santos, eu vivo as pessoas que morreram por Cristo. Não as pessoas que morreram por Abraão, por Moisés. Cristo é vida. Como diz São Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, por que morrer é lucro? Porque se eu morrer, eu viver a minha santidade, eu vou estar do lado de Deus. Eu vou estar do lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Vou ver a face de Cristo. Que coisa linda, né? A plenitude dos tempos chegando aí. Viver a face de Cristo. Quem é que crê mais hoje em dia que Cristo vem amanhã? Vem depois de amanhã? Vem daqui a pouco? É muito difícil. A gente tem que sempre lembrar disso. Eu sempre, principalmente quando eu estou no ônibus, eu sempre vou lembrando do que Cristo viveu. Não é original, né? Aí vou ver a vida dos santos, né? E quando eu vejo a vida dos santos, vou vendo, por exemplo, aqui, a vida desse mártir aqui que viveu na época, Padre Ambrósio Francisco Ferro, né? Mortos em Uruaçu em 3 de outubro de 1645. É tanto que 3 de outubro é a idade da minha filha, é aniversário da minha filha. Apesar do feriado ter sido antecipado aqui pelo governo, mas governo nenhum manda no feriado, no Dia dos Mártires, né? Vai ser comemorado, é claro. A Igreja Católica vai comemorar, sim, vai celebrar dia 3 de outubro. Até porque nem foi comemorado agora. Então a Igreja Católica ela não segue o que é do governo humano. Ela segue o que é governo da Igreja, que é governo de Cristo. Então, dia 3 de outubro é celebrada essa data, né? Dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Derramar o sangue, como já diziam os romanos antigos. Quanto mais mártires eu faço, os governantes das províncias de Roma, né? Quanto mais eu mato, mais nasce cristão. Então, o entendimento era o quê? Que o sangue dos cristãos fazia com que as sementes se produzissem na terra. Não só na terra de Israel, Palestina, Galileia, não. Mas sim em todo o mundo. A igreja ela é universal. Ela está em todos os lugares. Ela não está só em um lugar concentrado, né? Na pentarquia que a gente chama, né, são as 5 maiores províncias do cristianismo, né? Uma delas é Israel, tem Roma, tem Constantinopla, tem Alexandria e tem Éfeso, isso mesmo. Então, cada uma tem a sua importância, tanto teológica como cristológica. Então, cada uma viveu a parte de Cristo, cada uma viveu o martírio. Então, naquela época, você viveu o martírio, era sinal de você estar próximo de Cristo. Então, porque eu imitei a Cristo. Então, como é que muitos cristãos, por exemplo, tiveram entendimento de ir para o deserto, porque Cristo foi para onde? Foi para o deserto. Eu tenho que orar bastante, porque o que Cristo fazia? Orava muito. Eu tenho que ser morto na cruz, porque o Cristo foi morto aonde? Na cruz. Então, só era morto na cruz pessoas muito vândalas, né? Pessoas que a pessoa cometeu um crime muito, é o maior crime. Você cometeu o maior crime é ir para a cruz, né? Então, quem fosse para a cruz era uma pessoa prostituta, uma pessoa do mundo, uma pessoa que fez escândalos no governo de Roma, né, e tal, tudo mais. Só que naquela época Cristo foi para a cruz, ele nem ia para a cruz, né? Ele ia ser só afragelado, né? Açoitado.
só, né? Eu digo só, mas Cristo ele ia ser só perfurado, né? Só espancado. Mas pelo fato dele ter dito que ele era rei, e só existia um rei na época, que era César, que era dos César, né? A gente, quando fala de história, fala a casa dos Césares, né? Então, quando ele disse que era rei, aí não teve pra onde correr. Só existe um rei. E os judeus disseram assim: rei, 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 César é nosso rei. Até rimando, né? Então, César era o rei deles, né? O judeu falou. Só que pra gente cristão, nosso rei é Jesus Cristo. Ele não tá com a coroa de espinho mais. A coroa que a gente bota nele, carinhosamente, vamos dizer assim, é a coroa de ouro. É a coroa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus Cristo ele faz essa comunicação do que é sobrenatural, ou seja, eu não conheço Deus, porque eu sou e vamos dizer assim, eu não consigo alcançar a Deus, eu sou inalcançável a Deus. Mas Jesus Cristo vem validar essa proposta de Deus. Ele vem fazer, né? Como a gente diz, ele é o Logos encarnado, ele é o próprio Deus. Ele não é uma pessoa que saiu do ventre de Deus, e sim ele é Deus, ele é o próprio Deus que se fez carne. Como diz na passagem bíblica, Deus se fez carne e habitou entre nós. Não é assim? Então Deus ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez 100% homem e 100% Deus. Ele não perdeu nenhuma porcentagem de ser Deus. Então era até assim, meio constrangedor, né? Jesus falar que quem comer da minha carne, provar do meu sangue, viverá a vida eterna. Então, os judeus ficaram escandalizados. Como é que pode eu comer antropofagia, né? Que comer a carne do outro, aí adquire aquelas habilidades. Só que Jesus não falou disso. Jesus falou da carne celeste, eu falo da minha carne. Quem comungar do que eu faço, do que eu pratico, do que eu vim ensinar. Então, Jesus é o primeiro catequista. Ele, sem sombra de dúvidas, ele é o primeiro catequista. O que a gente faz aqui de catequese é simbólico perto dele, mas ele vê a nossa humildade em procurar seguir a ele, em procurar, pelo menos, se não seguir e imitá-lo, mas fazer que outras pessoas o imitem, né? Outras pessoas cheguem e, através de nós, o próprio Paulo fala, né, nos seus escritos, né? Imitai a mim porque eu imito a Cristo. É lindo, né? E Cristo vai e diz, seres, imitai porque eu sou o próprio Cristo, eu sou o próprio Deus. Ele vai falar, na verdade, seres santos, porque eu sou santo. Então, Jesus Cristo é o próprio santo. Mas quando a gente, cristiano, então, porque a gente fala santo, santo, essas pessoas aí, as pessoas que viveram no mundo e dizer que é santo, porque a gente tem que também imitar as pessoas. A gente não imita boas habilidades. Quando é no trabalho, você chegou num trabalho novo, aí, né, num emprego novo, e você, para adquirir certas habilidades, você imita certas pessoas naquele emprego, naquele trabalho. Né? Aí pegando as boas virtudes, né? Aí pegando as boas virtudes. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Pegar as coisas boas, né? As coisas do céu, né? Procurar as coisas do alto. Então a gente, em virtudes de certas pessoas, pode ser nem cristã a pessoa, pode ser nem católico, pode ser de outra religião, pode ser nossos irmãos evangélicos, né? A gente vai pegando coisas boas naquelas pessoas. Não é necessário você pegar, ser igual a pessoa. Então o santo é isso. O santo você não vai, mas esse santo aí, ele fez isso. Tem uma historinha de Santa Teresa d'Ávila. Ela estava caminhando para um certo local, numa carruagem e tal, aí o pneu torou, que há tempo não tinha pneu que nem de hoje em dia, né? Então, aquelas rodas de madeira, né? Aí o pneu foi lá e torou. Aí ela teve que parar no meio da chuva, na lama. Né? Aí ela olhou assim para cima e disse, tá vendo, Deus, porque ninguém gosta do Senhor? Até uma santa que foi tão santa. Mas é claro que ela depois pediu perdão, ela, foi um momento de murmuração, né? Ela caiu ali sobre o pecado. E ela reconheceu. Isso é que é o bonito, você reconhecer. Você não ser soberbo. A questão do diabo é ele dizer que não está errado. O diabo não está errado, não. Para ele está certo. Quem disse que ele está errado? Alguém disse assim, alguma vez você escutou o diabo dizer que está errado? Alguma experiência de alguma outra pessoa, amigo seu?
O diabo disse para ela que que o diabo era errado. Não, ele tá certo. Às vezes é nisso que a gente cai, né? Eu sou certo e tal, aí começa a duvidar do poder de Deus, uma pessoa do meu lado morre, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? De vez da gente fortalecer nossa fé, a gente vai e enfraquece. Então a pessoa vai começa a murmurar, começa a reclamar, né? A dizer que Deus não existe, né? Como é que pode um Deus que existe fazer isso comigo? Então Deus vai preparando cada um. Então se aquela pessoa foi, é porque ele permitiu. Ele não mandou ninguém assim, ah, eu vou matar você e você vai vir pro meu lado. Não, mas ele permite, ele faça com que aquilo, não é que faz que aconteça, mas deixa o que é para acontecer, que aconteça. Então, é só uma simples permissão. Deus, ele permite. Ele não é aquele inquisidor, aquele que vai lá e diz assim, se ele quiser, ele faz. É claro, Deus é Deus, eu não posso jamais limitar um poder de Deus, mas ele pode sim, o poder que ele tem da, de permitir que as pessoas tenham tentações, por exemplo, e fortaleçam se fortaleçam na sua fé, na fé que vem de Deus. Então, existem os três processos para você ser santificado. E lembrando que não necessariamente quem não está no cânon dos santos, né, na canonização da igreja, necessariamente não seja uma pessoa mudando ou não seja até santa. Ao contrário, por exemplo, Padre Cícero ele não é santo pela Igreja Católica. É tanto que você não escuta dizer São Padre Cícero, São Cícero, não. Ele é santo por devoção. Você chega lá no Ceará, em Juazeiro, vai dizer que ele não é santo? Ele é santo, né? Porque o povo crê, vê os milagres dele, né? Então aí é um outro processo que a igreja fica sempre de olho e alguma coisa ou outra façam que ele não seja canonizado. Por exemplo, já Padre Léo, que morreu recentemente, alguns anos atrás, Padre Léo está no processo de beatificação. Já está começando ali, né? A ver os seus relatos de intercessão ali pelos santos. Através dos santos, através dos seus milagres, né? Para a natureza humana. Outra aqui é Frei Damião, não é santo pela Igreja Católica. Ele não é canonizado, foi beatificado nada. Então, você vê aí que são pessoas que foram santas realmente, mas que alguma coisa ou outra ali, que eu não vou entrar em detalhe, até porque não é do meu gabarito isso, e também não tenho esse conhecimento todo de dizer que porque sim, porque não, mas é claro, o que importa é a nossa fé, né? Então, os processos são virtudes, tem que validar as virtudes da pessoa, né? Eu, cristiano, para mim ser um santo, as pessoas vão procurar, né, o bispo local, que antigamente não era o bispo local que fazia isso, e sim o Papa, diretamente com o Papa. Mas como houve a expansão do mundo, a expansão das nações, aí o bispo local ele já providencia. Até porque o bispo é igual o Papa. O Papa é bispo de Roma, e o bispo é o bispo local daqui. Alguma qualidade ou outra o faz cardeal, e de cardeal ele pode ser um Papa, assim. Já o bispo diretamente não pode ser, porque ele não passou pela, vamos dizer assim, a graduação do cardeal. Então tem que ver as virtudes, as coisas boas, não os vícios, né? A gente até falou ontem na live o que era vício e o que era virtude. E tem que ver também os milagres ou martírio. Então, se os santos aqui, por exemplo, os 30 canonizados aqui, né? Que foram nessa época, né? Foram beatificados pelo São João Paulo II e canonizado agora pelo Papa Francisco, né? A galerinha aqui dos 30, né? Então, houve um processo para ele ser santificado. E não foi através. Pode ter acontecido milagre, sim, pela sua intercessão, mas pode também. Não pode, né? Acontecer realmente o martírio. Então, a maior dúvida foi: eles morreram por Cristo? Aí você pode dizer, Cristiano, será que eles morreram por Cristo? Aí eu vou dizer que sim, por quê? Porque eles estavam na missa, gente. Eles estavam participando da missa do Cordeiro Imolado. Estavam participando do sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo. Então, justamente a pessoa que não precisa mais se sacrificar, estou sempre aqui apontando para ele para a gente ficar lembrando. Eu não preciso mais me sacrificar, eu não preciso ser imolado, porque Jesus fez tudo isso por nós. Ele pagou os nossos pecados, né? Como se fosse uma fatura de cartão de crédito.
Ele vai lá e paga. Pá, ó, pode livrar eles dessas correntes aí, dos Serasa aí, certo? Mas eles agora são meus. Então Jesus, quando ele veio comprar uma briga, agora a gente somos dele. Ele comprou nossa briga. Ele comprou nossa dívida. Tá entendendo? Ele comprou a dívida. E nessa compra de dívida, a gente tem que procurar o nosso, a pessoa que nos saudou, né? Então, eu vou procurar Cristo. Eu não preciso procurar outras divindades. O, eu não preciso procurar o Oxum na África. Eu não preciso procurar Thor dos países norte ali da Europa. Eu não preciso procurar o horóscopo. Eu não preciso procurar nada. Porque eu tenho Cristo. Quem pagou minha dívida foi ele, não foi esse daí, não. Jesus Cristo pagou minha dívida. E por ele pagar a minha dívida, eu estou devendo a ele. Jesus, ele tem uma história que diz assim, Jesus chega para a gente, pobre, qualquer um, mas vale para cada um, diz assim, me dê, você tem que me dar mais coisas. Você tem que me dar coisas que eu possa carregar por você. Aí a pessoa vai dar a sacola, dá a casa, dá não sei o que. Jesus vai dizer, não, não é isso. Me dê mais, mas você não tá dando o que eu quero. E se Jesus, o que você quer? Aí a pessoa vai dar o carro, dá não sei o que, e aí diz assim, Jesus, já dei tudo. Aí Jesus vai e diz, não, você não me deu os seus pecados. Ele só queria nossos pecados. Jesus, ele foi santo, ele não pecou. Jesus não pecou, mas ele morreu por nossos pecados, então ele se entregou por nós. É até tema também de outra live, né? De outro encontro. Digo live, mas eu gosto de dizer encontro porque a gente faz para Crisma, né? Eu amo fazer encontro de Crisma. Então, é para outro encontro, né? Falar dessa por que Jesus, né? Por que ele? Por que não fosse outro? Porque eu não posso crer em outra pessoa? Porque onde está o Espírito Santo, então, que ele mandou, né? Então, os mártires de Cunhaú e Uruaçu viveram isso. Eles foram canonizados, beatificados, como eu falei, pelo João Paulo II e foi canonizado pelo Papa Francisco. Foram dois padres isso, e 28 leigos, tá certo. E através disso surgiu até uma pessoa que depois virou, vamos dizer assim, ele virou o padroeiro, né? O padroeiro da Santa Comunhão. Então a gente vai ver que daí sempre há frutos novos, né? O fruto do martírio é um fruto muito importante para nós cristãos, para a gente que cai no declínio do pecado. Então, cada um tem o seu fardo a carregar. Nenhum está longe de carregar seu fardo. Nenhum pode ficar guardado por isso. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu só tenho uma foto dos martírios, né? É Pedro, Simão, André, Felipe, Tiago Menor, Tiago Maior, Tadeu, Mateus, Tomé, tá vendo? Cada um teve o seu martírio, né? Aqui teve Paulo, né? Que pode se acrescentar como um 13º, vamos dizer assim, né? Que foram 12 apóstolos, né? Paulo contribuiu bastante, né? Então, decapitado, né? Porque Paulo tinha cidadania romana e por ele ter cidadania romana, ele poderia ser decapitado, que dói menos do que ser martirizado. E, consequentemente, tem uma influência maior aqueles que foram crucificados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não queria ser, ele não era digno de morrer igual a Cristo. E a gente hoje em dia até é digno de morrer melhor do que Cristo. O pessoal se acha, né? Vamos dizer assim. Simão aqui, ó, morreu igual a Cristo, também Filipe. Já André também não. Santo André preferiu morrer. Por isso tem até a cruz de Santo André, né? Nas ferrovias, né?
onde passa o trem ali, tem sempre a cruz de Santo André. É um símbolo usado para uma placa de trânsito, né? Faz parte do trânsito. Mas para nós cristãos é um símbolo de misericórdia de Deus. Saber que a pessoa passou pelo processo que ela passou, de ser santa, e na sua morte ela poder desfrutar disso. Só que a gente for olhar direitinho, você ser morto assim, você é muito macabro, né? Você matar uma pessoa na cruz e tudo mais. Mas e ela viveu sua santidade. O importante é isso, porque esse mundo passa, né? É que nem aquela moça, né? Diz que sou estrangeiro aqui e o céu é o meu lugar. Então, se você é estrangeiro aqui, significa que tem algum lugar que você tem que ficar. O ser humano, ele sempre sente um vazio. Ele procura coisas do mundo e tudo mais, mas ele nunca é completo. Nunca. E nunca será completo. Então, nesse nunca será completo, a gente fala aqui da terra. Mas quando a gente vive a santidade, o martírio e tudo mais, a gente sabe que ele vai ser completo eternamente no céu. Então, Deus nos completa. Jesus até veio para nós, para nos completar também, mas nada desse mundo, né? Ele mesmo falou que não era rei desse mundo. O reino dele era o reino dos céus. E não foi entendido na época. Não foi entendido na época que ele era rei do céu. É o Senhor das nossas casas. A gente tem que sempre ter Jesus como Senhor das nossas casas. Assim como ele foi o Senhor da sua casa, o Senhor de onde ele viveu, mesmo sendo desprezado por vários e vários doutores da lei naquela época, pelo Império Romano, mas a gente não é aquele doutor da lei, não é o Império Romano. Nós somos cristãos. Nós vivemos a partir dele. E a partir dele é que é feito todas as coisas. Né? Sem ele nada é válido. Você pode ver a sua vida aí mudando e tudo mais, mas sem Jesus Cristo, de nada vale. Ele é o cúmino, assim, é o sumo pontífice, ele é o ele. Ninguém pode falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio. Ele é o único. Ele é o único mediador, sim. A gente falando dos santos, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas só nós também somos mediadores entre nós mesmos. Eu não vou mediar para Cristo. Cristo, eu rezo por você. Mas eu vou rezar pela minha esposa, pelo amigo, pelo companheiro de trabalho, pela uma enfermidade de uma pessoa. Então, a gente pode orar uns pelos outros. A gente está até terminando aqui a live, né? Eu espero ter explanado um pouco para vocês sobre os mártires de Uruaçu e Cunhaú. Lembrando que é 3 de outubro, não o feriado que a governadora decretou, e a gente irá comemorar sim. Será até no sábado, né? Aniversário da minha filha. Nasceu no Dia dos Mártires, né? É muito forte isso, né? Nasceu no Dia dos Mártires, no Apivida, que era a antiga Santa Helena. Minha filha, o nome dela é Helena. Eu acho, eu não acho coincidência, não. Sei lá, eu acho providência. Já dizia a minha irmã Lívia Catequista, né? Não existe coincidência, existe providência. Aprendi isso com ela. Então, é que a gente possa nos deleitar sobre isso, sobre esse assunto. Procurar cada vez mais no Google os crismandos aí que estão me acompanhando, né? Infelizmente, Luiz Felipe não pôde participar por algum caso. Ele acho que está sem internet. Ele nem recebeu minha mensagem no WhatsApp aqui, que está no meu notebook ainda. Mas Deus sabe todas as coisas. Se for para ele terminar, que ele termine. Né? Então eu agradeço o Deus do céu, o Pai misericordioso, que esteja sobre nossas cabeças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixe